o nosso momento de gravação. Legal? Lembra que eu falei que só ia botar para gravar depois que o Albert chegasse? Pois é, cara. Então é isso. Albert chegou, aí a aula oficialmente começou. Você viu, hein, mano? Ah, tá com moral. E aí muita gente falando assim, não, começa sem o Albert, começa sem o Albert. Na moral. Mas eu falei, jamais, jamais. Ô, galera, então, né, mais uma vez, boa tarde, tá? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Eu vou tentar adiantar o máximo que eu puder, sem perder qualidade, tal, né? Sem fazer correria. Mas, para a gente poder começar o nosso momento, eu queria que vocês pegassem na nossa apostila a página 16, para a gente concluir a resolução do exemplo 26, que a gente não concluiu, tá? Uns 10 minutinhos eu vou querer para a gente poder resolver essa questão, que eu queria te mostrar aqui algumas coisas bonitas, tá? Então, né, tanto turma 1 quanto turma 2, a gente não resolveu, né, galera? A letra B, confirma? Confirma ou sem firma? Gente, hoje é feriado, mas vocês podem falar comigo, tá? Pode mandar aí no chat. Confirma. Obrigado, amiga Camila. Valeu, amigo Albert. Perfeito. Ó, então, né, voltando à nossa brincadeira. Deixa eu só regular aqui, estou com gastura dessa falta de simetria. Agora ficou legal. Então, voltando à nossa brincadeira, no nosso exemplo 26, deixa eu fazer a leitura dele, tá bem assim, ó. Do alto de um edifício em construção, um operário deixa um tijolo cair acidentalmente, a partir do repouso. A partir do repouso significa, então, que a velocidade inicial é zero. Ok. Em uma trajetória vertical, né? Vertical tem a ver com eixo Y, que passa pela posição em que outro operário se encontra parado no solo. Um segundo depois do início da queda do tijolo, o operário do alto grita um alerta para o operário que está lá no solo. Beleza? Considerando o dado da figura, né? A figura está mostrando uma distância, né? Que é 70 metros aí de altura, tá? Considerando o dado da figura, a resistência do ar desprezível, G valendo 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade do som no ar, 350 metros por segundo, e raiz de 1.400, igual a 37, calcule. Letra A distância percorrida pelo tijolo entre os instantes T1 e T3 após o início de sua queda. Beleza. Galera, então nós fizemos a letra A da outra vez, né? A outra vez a gente fez a letra A. Deixa eu repetir ela, acho que vai valer a pena. Ó, na letra A gente fez assim. Poxa, o tijolo foi abandonado, estava em queda a partir do instante zero, com velocidade inicial zero. Depois de um segundo de queda, esse tijolo estava em uma outra posição, tá bom? Então, um segundo de queda e o tijolo estava em uma outra posição. Passou mais um segundo de queda, o tijolo estava em uma nova posição. Não foi isso? Aí passou mais um segundo de queda e o tijolo estava em outra posição. Aí a estratégia que nós usamos para resolver essa questão foi a seguinte, ó. A estratégia que nós usamos foi a seguinte. Nós tínhamos que descobrir a distância que ele andou, tá? Do tempo 1 até o tempo 3, que eu chamei de x. Ok? Então, nós usamos a ideia para descobrir o x. Porque foi que ele pediu. Qual foi a distância que o bagulho andou do tempo 1 até o tempo 3? Foi isso que ele nos pediu na questão. Aí, galera bonita, o que nós fizemos naquela ocasião? Nós, então, primeiro descobrimos a distância que ele andou do tempo 0 até o tempo 1. Aí, ó, o que a gente fez naquela aula? A gente usou essa formulinha. HGT quadrado sobre 2. Que altura ele anda? Com gravidade 10 ao longo de um segundo, tá? Estou repetindo a resolução do exemplo 26 da página 16. A gente já fez na aula presencial. Estou repetindo aquela resolução da letra A, para a gente caminhar para a letra B. Aí, de novo, ó. Então, nós vamos ter o H igual a 1 ao quadrado 1, 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, 5 metros.
Então, nós concluímos que essa altura aqui, ó, ela valia 5 metros. E nós concluímos, aplicando na fórmula, que a altura desde T0 até T3 era a seguinte, ó, a gente aplicou H igual a GT quadrado sobre 2, H é 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2, H então vai dar 3 ao quadrado, né, 9 vezes 10, 90, 90 por 2, deu 45 metros. Então, tudo isso aqui valia 45 metros. Aí, galera, lá na aula presencial, nós resolvemos essa questão já. Repito, para quem chegou aí depois na aula, a gente está resolvendo a letra A, tá bom? Então, lá naquela ocasião, a gente fez o seguinte. Olha que interessante. Lá naquela ocasião, a gente fez o seguinte, ó. Eu vou apagar, hein? Vou apagar ali, que era só rascunho, isso aqui já está feito a última aula. Ó, aí a gente concluiu que a resposta dessa letra A, que ele queria essa distância x, pode ser observada assim, ó. Nossa, professor, nota que se eu pego 5 e somo com x, se eu pego 5 metros e somo com x, ó, 5 mais x, me dá esse tantão aqui, ó, que é 45. Verdade. Portanto, o x só pode ser 45 menos 5. Portanto, o nosso x vai dar 40 metros. Olha que interessante, galera. Isso foi a resposta da letra A. Todo mundo recapitulou a nossa resolução da letra A? Todo mundo visualizou? Maravilha, pessoas lindas no meu coração. Perfeito. Gente, até aqui não tem nenhuma novidade. Isso é a resolução da letra A que nós fizemos nas turmas presenciais, tá bom? Agora a gente vai resolver a letra B, que a gente não tinha resolvido até então. Ô, professor, você podia me mostrar, então, como é que resolve a letra B, hein? A letra B parece ser mais complicadinha, ser mais complexa. Será? Será que a gente dá conta? Olha só. Lendo feriadão. Bom, letra B. O intervalo de tempo em segundos que o operário do solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo operário do alto e não ser atingido. Olha que coisa bacana, galera. Deixa eu fazer a leitura de novo. Letra B. O intervalo de tempo em segundos que o operário do solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo operário do alto e não ser atingido pelo tijolo. Caramba! Deixa eu ver se eu entendi. A história é a seguinte. Lá em cima do prédio tem um operário. Tá? Lá em cima do prédio tem um operário, que eu vou pintar com essa bolinha, ó. Bolinha roxinha. Aí, lembra que o contexto da questão falou que o tijolo vai cair, ó, o tijolo caindo, que é da livre, aquela história toda. Só que o enunciado em cima da figura, ele descreve que o operário que está lá em cima gritou para o cara que está lá embaixo 1 segundo depois da queda. Então, quando o tijolo estava aqui nesse ponto, olha que legal. Deixa eu só aceitar aqui que tem alguém pedindo para entrar. Ok. Quando o tijolo estava nesse ponto, galera bonita, passou 1 segundo, porque a questão falou. Depois de 1 segundo é que o operário lá de cima gritou, fulano. Então, quando passou 1 segundo, e obviamente o tijolo agora já tinha dado 5 metros, olha que legal. Aí o operário de cima gritou, fulano. Gente, o som da voz desse operário, ó, tem que se propagar com uma velocidade que ele narrou na questão, tem uma velocidade do som envolvida. Tem que se propagar a ponto de conseguir chegar antes
do tijolo na cabeça do caboclo que está lá embaixo. Olha que legal. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é, vem cá, quanto tempo eu tenho, né? Aliás, deixa eu narrar aqui a tradução da questão. O intervalo de tempo em segundos que o operário do solo terá para reagir e se movimentar depois de ter ouvido o grito de alerta emitido pelo cidadão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar descobrir quanto tempo o som leva para chegar nesse operário que está embaixo. Professor, você tem que tentar descobrir quanto tempo o som vai levar para chegar nesse operário. O som. Então, vamos tentar descobrir? Ó, o som. Galera, o som é uma onda. E onda, né, em meios, né, ondas mecânicas, a gente ainda não falou de onda aqui, mas de algum lugar da sua vida você sabe que o som tem uma velocidade, o som se propaga, e essa velocidade do som, ela é constante. Portanto, para manipular informações de movimento do som, eu trabalho com as ideias de movimento uniforme. E aí o som, ele deu lá no texto da questão que se propaga com uma velocidade de 350 metros por segundo. Não. Ah, então, peraí, professor. O som tem uma velocidade de 350 metros por segundo. E o som tem que percorrer essa distância toda, ó. Tudo, desde a boquinha do operário lá de cima até a orelhinha do operário lá de baixo. Que, de acordo com a figura, essa distância, que eu vou chamar de ΔS, é de 70 metros. Então, vamos ver quanto tempo o som leva para se propagar. Deixa eu ver, hein? Uai, professor, se o som está em movimento uniforme, velocidade constante, ou eu uso sorvete, S igual a S0 mais VT, ou eu uso a fórmula de velocidade média, que vai dar certo. Então, eu vou usar V, ΔS, sobre ΔT. Professor, qual que é a mesma velocidade do som? 350. Quem é o ΔS? 70 metros. E o ΔT, vou multiplicar cruzado, lá em cima, hein? O meu ΔT, então, será, olha que legal, 70 sobre 350. Beleza, linda, no meu coração. Show de bola. Corto. Nossa, aí em cima deu 7, embaixo deu 35. Olha, galera, não é por nada não, mas eu poderia até simplificar, né? Dividir em cima e embaixo por 7. E aí nós vamos acabar obtendo 1 sobre 5 e 1 sobre 5, né, galera? É a mesma coisa que 1 dividido por 5, é R$1 dividido para 5 pessoas. Vai dar 20 centavos, 0,2 para cada um. Então, presta atenção. Esse é o tempo que o som vai gastar para poder sair da boquinha do operário de cima e chegar até o operário que está embaixo. Todo mundo entendeu esta etapa de cálculo? Todo mundo entendeu esta etapa de continha? Beleza. Agora, presta atenção. Ô, professor, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Certo. Quanto tempo o tijolo vai levar para percorrer aquela distância que falta para chegar na cabeça do operário? Vixe, galera, aí vocês me quebraram. Tipo assim, quanto tempo o tijolo vai levar para percorrer a distância que vai desde esse ponto que eu fiz com o asterisco, ó, até a cabeça do operário? Vixe, quanto tempo ele leva para fazer esse percurso todo? Galera, então, a gente vai tentar descobrir agora. Legal? Gente, está todo mundo visualizando agora a minha estratégia? Agora eu vou calcular o tempo que o tijolo leva para chegar na cabeça do operário lá embaixo. Todo mundo entendeu a jogada? Legal, maravilha, Davi, maravilha, Stephanie. Valeu, Mafê. Show de bola, Matheus. Perfeito, galera linda. Show, amiga Sara. Ó, então agora eu tenho duas maneiras de fazer isso. Aí, galera, vai do jeito que você achar melhor. Mas aí você tem que tomar um cuidado, ó. Ou você pensa no movimento do tijolo nesses 65 metros. Por que 65 metros?
Porque lembra que o operário de cima gritou para o operário de baixo 1 segundo depois que o tijolo já tinha caído. Então, 1 segundo depois, o tijolo já tinha percorrido 5 metros. Só falta 65 para acertar o bicho lá embaixo. Ou você analisa o movimento pensando nesses 65 metros que faltam, mas aí notem que a velocidade inicial do tijolo, analisando do asterisco até a cabeça do operário lá de baixo, não é uma velocidade inicial zero. Já tem velocidade. Aí eu teria que descobrir qual. Daria certo também, tá bom? Ou então, você pensa assim, ô professor, sabe o que eu vou fazer? Eu vou imaginar, então, e depois eu desconto esses 1 segundo. Eu vou imaginar quanto tempo o tijolo leva para percorrer os 70 metros. Aí eu descubro um tempo, 500. Depois eu tiro 1 segundo. 499 segundos, então, que é para fazer o restante da queda. De novo, digamos que eu faça as continhas e descubro quanto tempo o tijolo leva para percorrer 70 metros. E deu, sei lá, deu 90 segundos. Significa, então, que para percorrer 65 metros, ele vai ter 89 segundos. É só eu lembrar de descontar 1 segundo depois. Aí é com você. Peraí, professor, então vamos fazer o seguinte, em vermelhinho, vamos fazer o cálculo do tempo de queda do tijolo. Professor, como é que você vai calcular o tempo de queda do tijolo? Eu vou usar a mesma fórmula que eu usei para calcular essas alturas aqui, ó. Que é aquela, ó. HGT² sobre 2. O H é 70 metros. 70 é igual a 10T² sobre 2. Olha que bonitinho. Ô, professor, então olha só que legal. Eu posso até dar uma melhorada. Corta esse zero com esse zero. Deixa eu aceitar aqui alguém que está entrando na aula. Só um minutinho. Opa, apertei sem querer o botão errado. Ó. Aí, galera bonita. Cortei esses zerinhos. Sobrou, então. Aí multiplica aí cruzado. T² igual a 2 vezes 7. 2 vezes 7 dá 14. Nossa. Meu Deus. E galera. Vou ter que tirar a raiz quadrada de 14. E agora? E agora? O que eu faço da vida sem você? Raiz quadrada de 14. Usa a calculadora. Tá aí no dia da prova. Que não vai ter calculadora. Eu acho que ninguém aqui vai usar calculadora. O que a gente faz? Chora? Aê! Perfeito, Duda Ambrosio. Perfeito. Ei, Ingrid, não precisa, ele deu um valor. Você lembra? No cansaço da questão é bem capaz da gente esquecer, né, Ingrid? Ele falou alguma coisa para nós. O que ele está dizendo para nós? Lá no texto, ele está dizendo o seguinte. Olha só o que ele disse. Em cima da letra A, ele colocou assim, ó. Considerando o dado da figura, a resistência do ar desprezível, G igual a 10, e a velocidade do som no ar igual a 350, e raiz de 1.400 igual a 37. Gente, se raiz... Pensa comigo, vou até botar aqui, ó, em um post-it, ó. Bem aqui, ó. Pensa comigo. Se a gente tem a informação que a raiz de 1.400 é 37, então eu posso interpretar que a raiz de 14 vai ser quanto? Vale lembrar que 1.400 é 14 vezes 10 ao quadrado. Né? 1.400 é 14 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, raiz de 14 vezes 10 ao quadrado deu 37. Quanto que vai ser a raiz só de 14 sem o 10 ao quadrado? Quanto que vai ser a raiz de 14 sem o 10 ao quadrado? 3,7. Exatamente, amiga Ingrid. Você vê que ele
não amaciou no final. Ele não deu, considere raiz de 14. Ele deu raiz de 1.400, para você pensar em quanto será a raiz de 14. 3,7. Ah, então eu acabei de descobrir o tempo de queda do tijolo. 3,7 segundos. Agora, raciocinem comigo o que ele pediu na questão. Olha o que ele pediu na questão. Ele pediu, né? Antes da gente responder, dá o checkmate. São 3,7 segundos para o tijolo andar esses 70 metros. 3,7. Mas lembra que o cara lá de cima gritou pro cara lá de baixo 1 segundo depois? Então, na verdade, desde o grito até o tijolo chegar na cabeça do cidadão, eu tenho que percorrer esse tanto de distância que me dará 2,7 segundos. Não é isso? Todo mundo entendeu como eu cheguei a esse 2,7 segundos? Lembra que eu falei que eu tinha que descontar 1 segundo lá do início? Beleza, eu, a Sara e a Ingrid entendemos. Maravilha. 3 pessoas de 24 pessoas. Mais gente entendeu. Obrigado, galera linda. Perfeito. Galera, moral da história. Agora, vamos responder ao pedido da questão. Legal? Por que desconta, amiga Camila? Lembra que ele falou, lá no texto da questão, em cima da figura, que o operário que está na parte superior do prédio grita para o operário que está na parte de baixo 1 segundo depois da queda do tijolo? O que nós fizemos aqui em vermelho, amiga Camila, foi determinar quanto tempo o tijolo leva para cair, que deu 3,7 segundos. Mas desde o grito do operário que está lá em cima até a queda do tijolo, teremos quantos segundos? Aí, por isso que eu descontei esse 1 segundo. Porque no primeiro segundo de queda, o operário que estava em cima não manifestou nenhuma informação. Sacou? Beleza, amiga Camila? Perfeito. Aí, galera linda. Então, já vou deixar claro, Então, nós temos 2,7 segundos para que o operário receba, eu vou escrever assim, tá? A tijolada. Meu Deus, credo. O cara vai receber a tijolada. Falta 2,7 segundos para ele receber a tijolada. Mas ainda não é a resposta final, meu povo. Não é a resposta final. Gente, falta 2,7 segundos para ele receber a tijolada. Mas lembrem-se que eu preciso ainda descontar o tempo que o som leva para chegar no ouvido dele. Lembra que a gente calculou que o som leva 0,2 segundos para chegar até o operário? Então, no final da história, quanto tempo... Aí é a resposta da questão. Quanto tempo o operário de baixo tem para se esquivar? Quanto tempo ele tem para se esquivar? A amiga Ingrid, a amiga Duda colocaram 2,5 segundos. Augusto colocou ali uma corneta liberando confetes, o que significa festa, o que significa feriador. A Natália botou coração, que quer dizer que ela ama física. Boa, Natália. Ingrid está rindo porque ela acha a física uma gracinha. Albert, um joinha clássico. Maravilha, meu povo. Maravilha, meu povo. Então, a conclusão que a gente vai chegar, isso aqui foi da aula passada, então eu vou apagar, só para responder. Conclusão. Conclusão. Deixa anotado isso, caso você precise de uma anotação mais bonitinha, mais regular, tá? Deixa anotado essa informação. A informação que eu quero deixar para vocês é a seguinte. Olha só. Conclusão. Conclusão. O operário de baixo, o cara que está lá embaixo, né, no prédio, tem
2,5 segundos para se esquivar. Olha que bonito. É isso que a gente vai dar como resposta. Observe que é uma questão aberta, que é uma questão discursiva. Apesar de tudo, ela tem um caráter interpretativo, um caráter matemático que é a cara do Enem. Tá bom? Galera, que questãozinha delícia, né? Ok? Todo mundo vivo até aqui? Perfeito. Galera, então a gente vai agora para a página 17 para falar de uma teoria, que é a famosa teoria da cinemática vetorial. Digamos assim, ela vai mostrar a verdade sobre cinemática. Tá bom? Então, essa aula de hoje e a próxima, a de quarta-feira que vem, são assim, bem pesadinhas, tá? Talvez essa nem tanto, mas ela tem uma pegada muito forte. Bom, vamos lá. Bom, meu povo, cinemática vetorial. Quando vocês vão organizando aí os pensamentos de vocês, eu vou falando. Vou até sair da frente aí, que eu tenho certeza que tem uma galera que está olhando o quadro, está olhando aquelas coisas, né? Olha só. Bom, cinemática é a parte da física que estuda repouso e movimento. Ok. Só que a gente estuda repouso e movimento sem pensar na força que causa tudo isso. A gente só está pensando em coisas mais assim, matemáticas. Aceleração, velocidade, tempo e tudo mais. Só que até agora, o que a gente construiu foram apenas informações escalares. O que são informações grandezas escalares? São aquelas que a gente tem preocupação só com valor numérico. Você só se preocupa com número. Aí eu falava de velocidade. Aí tinha número, né? 30. Falava de tempo. Tinha número, né? 2. Falava de, sei lá, aceleração. Era número, né? Menos 15. Até então, ninguém se importava com outros aspectos da velocidade, da aceleração e do deslocamento, por exemplo. Por quê? Porque estávamos tratando de cinemática escalar. Tanto que nós chamamos a velocidade de velocidade escalar, tanto que nós chamamos a aceleração de aceleração escalar, o deslocamento eu chamei de deslocamento escalar. Então era tudo escalar. Digamos assim, estávamos trabalhando no jardim de infância da física, no paraíso da física. Agora a gente já está rapazinho, rapazinha. Agora a gente vai manipular as coisas da forma correta. Trataremos as informações com caráter vetorial. Porque, galera bonita, eu tenho que te falar. Gente, posso apagar a primeira parte do quadro para começar ali da esquerda do zero? Pode. Perfeito. Valeu, galera bonita. Ó, porque agora, galera, a gente vai trabalhar com velocidade. A gente vai trabalhar com aceleração, com deslocamento, dando caráter vetorial. Agora, galera linda, agora, galera bonita, a gente vai fazer toda uma análise vetorial. Então, estamos entrando na cinemática vetorial, que é a última parte da matéria, que é o fim da matéria de cinemática. Agora, no mês de maio, a gente já vai entrar na dinâmica para concluir física mecânica aí brevemente. Está acabando. Professor, então agora a gente está falando de cinemática vetorial. Mas me conta mais essa história de cinemática vetorial, professor, pelo amor de Deus. Te conto. Olha só, a cinemática vetorial, a gente vai apresentar algumas grandezas que antes foram apresentadas como escalares. Mas, na verdade, elas são grandezas vetoriais. Professor, mas eu nem lembro o que são grandezas vetoriais. Vou refrescar a sua memória. Então, aí você tem que saber que, na verdade, posição é uma grandeza vetorial, que o deslocamento é uma grandeza vetorial, a velocidade é uma grandeza vetorial, e talvez a mais danadinha de todas, a aceleração
também é uma grandeza vetorial, meus brother's. Então, ó, posição, deslocamento, velocidade, aceleração, tudo isso é vetor. Gente, não vamos complicar. Galera, não buga com vetor. Todo mundo que está aqui sabe o que é vetor, galera. Não fica pegando aqueles formalismos exagerados do vetor, não. Pensa assim, sabe o que é vetor? O quê? É uma flecha. E toda flecha tem um rabo e tem uma cabeça. Pronto. É isso. Tá? Então, todas as vezes que eu quiser falar de posição, eu vou representar por uma flecha, vetor. Todas as vezes que eu quiser falar de deslocamento, eu vou representar por uma flecha, vetor. Todas as vezes que eu quiser falar de velocidade, eu vou ilustrar por uma flecha, vetor. Todas as vezes que eu quiser falar de aceleração, vai ser também por uma flecha, vetor. Então, a diferença é que agora eu vou dar mais informações sobre velocidade, posição, deslocamento e aceleração. Agora, eu não vou me interessar apenas por número. Número é só uma parcela das informações: velocidade, aceleração, deslocamento, posição. Beleza, professor? Então, a partir de agora, a gente vai representar todos os bagulhos por uma flechinha. E essa flechinha é o que a gente chama de vetor. Galera linda, então qual é o objetivo da aula de agora? Primeiro, lembra disso. Primeiro, saber identificar qual grandeza, posição, deslocamento, velocidade e aceleração está em cena em um exercício. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, saber desenhar o vetor para cada uma dessas. Legal? E talvez um terceiro objetivo, fazer as contas quando for necessário. Mas o primeiro objetivo é saber identificar quando tem cada uma dessas dentro de um exercício. Segundo objetivo é saber desenhar cada uma delas. E caso surja um terceiro objetivo, é fazer conta com isso. Tá? É isso que eu quero que você saia da aula de hoje sabendo. Eu vou me esforçar para fazer você sair daqui, mesmo que seja uma aula online, para você sair daqui falando assim: uau, entendi essa bagaça. Então vamos começar? E a gente começa assim, ó. Pessoal, então agora a gente vai representar a posição de alguém através de um vetor? Ai, não faz sentido não. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, ó. Um exemplo de uma situação que envolve vetor posição, tá? Olha aqui o vetor posição. Eu queria que você imaginasse um sistema de referência cartesiano. Eixo Y, eixo X, tá? Igual a gente aprende na matemática, né? Gráfico cartesiano. Aí você vai imaginar que tem alguém nesta posição, que eu vou chamar de posição A. Você sabia que tem como representar? Tem como representar essa posição A através de um vetor? Uai, professor, como assim? Esse ponto aqui tem algum vetor que eu posso usar para representar ele? Tem. Esse aqui, ó. Um vetor que começa com a bundinha, uma flechinha, que tem origem na origem do sistema cartesiano, e a cabecinha da flechinha vai lá no ponto A. Esse é o vetor posição inicial. Olha que legal. Não, então isso é um vetor. Vetor posição. É uma flecha que ilustra em que posição o móvel estará. Vamos brincar mais uma vez? Então digamos que aqui seja o plano do quadro. Ó, o plano do quadro. Aí tem uma formiga bem aqui, ó. Olha essa formiga aqui danada, ó. As perninhas da formiga, as anteninhas. Ó, uma formiga. Beleza? Uma formiga. E aí, professor? Essa formiga, galera, está em uma posição nesse plano. Tem como eu representar um vetor, uma flecha, para ilustrar a posição daquela formiga? Tem. É só você desenhar uma flecha que tem a bundinha na origem do sistema cartesiano e a cabeça da flecha está exatamente no ponto onde a formiga está. Pronto, representei a posição da formiga através de um vetor. É só isso. Esse vetor é o vetor posição, que nós temos o hábito de ilustrar pela letra R. Formalismo para vetor, sempre usamos letras latinas, ou maiúsculas ou minúsculas, não pode ser letra grega, tem que ser letra do alfabeto latino, com uma flechinha em cima.
Aí você está dizendo que a coisa que você está ilustrando representa um vetor. Olha que fácil, tá bom? Então, reparem que não tem nada demais. Isso é o vetor posição. Peraí, professor. Gente, eu apaguei só porque eu quero deixar o desenho mais bonito, tá? Ó, ficou feio, né? Eixo Y, eixo X. Então, de novo, aqui tem o ponto A. Aí, digamos que esse ponto A tem uma formiga e eu quero representar a posição dessa formiga através de uma flecha, de um vetor. É isso aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, esse é o vetor posição, que a gente vai usar a letra R. Ué, por que não usa a letra P? Porque a letra P a gente já vai usar para outras coisas, tá? Então, esse é o vetor R, vetor posição. E, desculpa. E esse vetor R tá indicando a posição da formiga neste ponto, ponto A. Aí vamos inventar um contexto? Suponha que essa formiga ela tenha passeado, ó, através desse trajeto. Vou exagerar o trajeto dela, ó. A formiga fez isso, ó. Foi lá para cima, desceu, veio aqui para baixo, foi lá para um canto, foi para o outro, e a formiga parou bem aqui, nesse ponto B. A minha pergunta para vocês é: dá para representar, através de uma flecha, através de um vetor, a posição da formiga no ponto B? Sim ou não? Dá para representar? Meu amigo Augusto disse que sim. Meu amigo Vitor Hugo disse que não. Briga, briga, briga. Davi tá rindo da briga, né? Ô, galera. Não, dá sim. Dá sim. Não se esquece. Isso aí, amiga Ingrid. Dá sim, tá? O vetor é uma flecha, e essa flecha eu posso usar para representar a posição do móvel em D. Basta desenhar uma flecha que parte da origem do sistema cartesiano e vai até o ponto B. Pronto. Esta flecha representa o ponto B, a posição do móvel no ponto B. Esse é um vetor que eu vou chamar de posição final. O primeiro eu vou chamar de posição inicial, então eu vou botar R com zero embaixo. O segundo eu vou botar R sem zero embaixo. É igual S e S0. Aqui é R. Reparou a ordem do alfabeto? R, S. Olha que legal. Então, aqui é R0, indicando o vetor posição inicial. Aqui é R, indicando o vetor posição final. Então, na verdade, qualquer posição dá para representar, sim, por um vetor. Dá para representar, sim, por uma flecha. Por exemplo, ó, vamos imaginar outro ponto. Um ponto C. Daria para representar a posição C por um vetor, por uma flecha? Sim ou não? Daria. Perfeito. Pessoal, então você quer me dizer que posição dá para representar por flecha? Sempre. Sempre. C-E-N-P-R-I. Sempre. Vai dar para representar sempre. Olha que legal. Física está aí. Português nem se fala, né, Ingrid? Então, sempre vai dar para representar através de flechas. Mas agora, galera, gente, repara que basicamente isso aqui sugere rascunho. Igual a gente fazia lá, S, posição final, S0, posição inicial, e depois eu fazia delta S, deslocamento escalar. Mesma coisa, ó. Aqui eu tenho R e tenho R0. Você sabia que dá para representar o deslocamento feito pela formiga? O deslocamento feito pela formiga através de uma flecha, através de um vetor? Você sabia que dá para fazer isso? Professor, estou vendo que vetor dá para fazer um monte de coisa. Aham. Dá para representar o deslocamento dessa formiga através de uma flecha. Olha a flecha aqui, ó, que representa o deslocamento da formiga. É uma flecha que vai desde A até B. Professor, mas aí você cagou para a trajetória da formiga, né? A formiga foi lá em cima, desceu, caguei. O vetor que representa o deslocamento da formiga é só eu desenhar uma flecha que tem bunda
no ponto inicial do movimento e tem cabeça no ponto final do movimento. Eu desprezo o caminho que a formiga fez. Caguei. O que importa para mim é simplesmente desenhar uma linha reta, uma flecha, que vai desde o ponto inicial até o ponto final. Esse é o vetor deslocamento, que eu vou chamar de ΔR. Gente, esse é o vetor deslocamento que a gente vai chamar de ΔR. Então, o que eu preciso que você entenda? Que temos condições de desenhar vetores que ilustram o deslocamento de algum objeto. E notem que esse vetor não leva em consideração a trajetória feita. Eu só quero saber o ponto inicial e o ponto final do objeto. Galera, duvido que nenhum de vocês, duvido, galera, todo mundo que está aqui deve lembrar disso, deve ter pego aquele exercício assim, ó. Aí esse aqui é o mapa de uma cidade. E, ó, vamos imaginar que a gente tenha uma pessoa saindo do ponto A, andando pelas ruas e indo até o ponto B. Aí, calcula o deslocamento vetorial dessa pessoa. Aí você tinha que desenhar primeiro uma flecha e depois calcular o tamanho da flecha. É isso. Ô, professor, mas ela curvou assim, ó, curvou. Caguei para a trajetória. Eu quero saber o tamanho da flecha, tá bom? É isso que a gente está pensando. Pode falar, meu amigo Augusto? Eu te falei, você podia ter ido naquela. Desculpa. Não é, Lu? Tá vendo? Giovanni, se a formiga, por exemplo, sai do ponto A e volta para o ponto A, mesmo, sei lá, tendo caminhado um bocado, aí o deslocamento seria zero? Perfeito, meu amigo Augusto. O deslocamento vetorial será zero. Legal? Então, por exemplo, se eu saio da minha casa, vou lá para Teoflotone, vou lá para Guarapari, vou lá para Paris, volto para minha casa, se eu analisar todo esse meu movimento, o deslocamento vetorial será zero. Exatamente isso, meu amigo. Show de bola. Galera bonita. Vetor deslocamento. Eu tenho que saber identificar quando tem. Quando é que tem? Quando a questão fala sobre alguma coisa de vetor que tem a ver com posição, que tem a ver com deslocamento. Legal? Agora, você tem que saber que existe um negócio chamado de velocidade vetorial média. Ei, meu Deus, agora tá complicando, hein? Galera, basicamente, o que é uma velocidade vetorial média? Não vamos complicar não, galera. Vamos complicar não. Vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos e chaural. Olha aqui. Ó. Então, existe um negócio chamado de velocidade vetorial média. Ou vetor velocidade média. Vai dar no mesmo, velocidade vetorial média ou vetor velocidade média. Tá? Ó, presta atenção, de novo, ó. Questões que pedem vetor velocidade média ou velocidade vetorial média, tá pedindo a mesma coisa, tá? Professor, mas o que é? Pensem comigo. Velocidade média ou velocidade escalar média era ΔS sobre ΔT. Deslocamento escalar dividido pelo tempo. Adivinha o que é velocidade vetorial média? Uai, professor, pelo jeito que você está falando, velocidade vetorial média deve ser deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Exatamente. É isso. É isso que é velocidade vetorial média ou, né, velocidade média vetorial. É só isso. Ai, não, professor, eu tô achando muito simples. Ô, galera, sem zoeira, a física é simples. A física é desse jeito. Molezinha, 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 ó. Um chuchuzinho. Um chuchuzinho. Agora, eu queria que você determinasse para mim, a partir do exemplo 27, qual é a velocidade vetorial média do que ele está me pedindo. Dá uma olhadinha no exemplo 27, fazendo favor.
Exemplo 27. Vitor Hugo perguntou se era da Escola Naval. Ele mesmo, esse 27 da Escola Naval, meu amigo. Perfeito, meu irmão. Quando vocês vão fazendo ele, só vou ali botar minha canequinha de café no lugar, hein? Ó, ganhei, ó. Ó, ganhei, ó. E aí, lindezas do titio, podemos? E aí, amiga Bruna, boa tarde. Deu certo, né? Tá tudo bem, né? Show de bola. Amém, amém. Galera bonita, vamos lá, hein? Questãozinho bem bacana, hein? Analise a figura abaixo. A figura acima ilustra o movimento de uma partícula P, que se move no plano XY com velocidade escalar constante. Ah, então ele está, tipo assim, mantendo o mesmo ritmo de metros por segundo, velocidade escalar constante, sobre uma circunferência de raio 5 metros. Sabendo-se que a partícula completa uma revolução. O que é isso? Revolução? Liga. Não. Revolução é dar uma volta, né? Dar uma volta. Então, sabendo-se que a partícula completa uma volta a cada 20 segundos e que em t igual a zero ela passa pela origem do sistema cartesiano de coordenadas xy, o módulo do vetor velocidade média da partícula em metros por segundo. Ó, desculpa. O módulo do vetor velocidade média. Olha que lindo. Ah, então está falando de velocidade vetorial média. Vetor velocidade média, velocidade vetorial média. Entendi.
da partícula em metros por segundo, né, na unidade que ele quer, entre os instantes 2,5 e 7,5 segundos é igual a... Meu Deus! Deixa eu tentar entender. Ó, então ali é uma circunferência. Aí aquele pontinho P é tipo um mosquito que está dando volta na circunferência. Professor, ele está dando volta assim, ó, rápido, aí depois vai devagar, aí depois vai rápido. Não. Ele falou que ele mantém o ritmo constante. Ah, então ele está com a mesma rapidez de giro o tempo todo, ó. Mesma rapidez de giro o tempo todo, mesma rapidez de giro. Perfeito. Ele que falou, ó, no instante t igual a zero, ela passa pela origem do sistema de coordenadas x, y. Então, no instante t igual a zero, ela está aqui. Aí, depois de 20 segundos, ela passa pelo mesmo ponto. Mais 20 segundos pelo mesmo ponto. Mais 20 segundos pelo mesmo... Ah, estou entendendo. Então, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, se ela sai daqui no tempo zero, depois de 10 segundos ela estaria aqui. Nesse ponto que eu estou destacando agora. Verdade ou mentira? Todo mundo concluiu que ela vai estar ali? Finge que o movimento está no sentido anti-horário, tá? Contra os ponteiros do relógio. Então, depois de 10 segundos, ela estaria nesse ponto. Beleza. Galera, não é por nada não, mas eu estou achando que no tempo 5 segundos, ela vai estar bem aqui, ó. Bem nessa posição. 5 segundos. Faz sentido o que eu falei? 5 segundos naquela posição que eu destaquei? Faz sentido, né? Jamais mentiria sobre isso. Que isso? Ó, e outro detalhe, hein? Então, no tempo 2,5 segundos, ela tem que estar mais ou menos por aqui, né? Finge que meu desenho tá bom, hein? 2,5 segundos, ela tá mais ou menos nesse ponto, ó. 2,5 segundos. E automaticamente, então eu entendo que em 7,5 segundos, ela vai estar nesse ponto. Ó, vou destacar com tinta vermelha, ó. 2,5 segundos neste pontinho, 7,5 segundos nesse pontinho. Faz sentido para todo mundo? Esses dois pontos que eu destaquei serem 2,5 e 7,5? Perfeito, my friend, Enes. Perfeito. Alguém não entendeu como eu concluí aquele 2,5 e aquele 7,5? Vou acreditar que todo mundo entendeu. Vou entender que todos estão juntos e xalonal. Beleza. Ô, professor, mas o que ele quer? Ele quer a velocidade vetorial. Peraí, mas se ele quer velocidade vetorial, tem que ter algum vetor, alguma flecha. Pela definição, eu disse que velocidade vetorial depende do vetor deslocamento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar determinar o tamanho do vetor deslocamento. Ô, professor, mas cadê o vetor deslocamento? Eu que tenho que desenhar. Quer tudo na mão, irmão? Quer tudo na mão? Eu, hein? Você quem tem que desenhar o vetor deslocamento. Como é que eu vou desenhar esse vetor deslocamento, meus friends? Onde que eu ponho a bundinha do vetor? Não a minha. Onde que eu ponho a bundinha do vetor? No 2,5. Perfeito, amigo Augusto. Afinal de contas, o vetor deslocamento... Só um minutinho, peraí, galera. Foi mal, gente? Afinal de contas, galera bonita, o meu vetor deslocamento, ele tem pontinha no ponto inicial do movimento. Claro que o ponto inicial do movimento é o lugar onde eu estou considerando que a questão mandou, que é 2,5. E a cabecinha da flecha, obviamente, tem que estar aqui, ó, no ponto 7,5. Porque o vetor deslocamento ele vai do ponto inicial até o ponto final do movimento. Foi o que eu fiz. Desenhei o vetor deslocamento. Yes! E aí, professor? E aí, para eu calcular a velocidade, eu preciso do ΔT, que eu tenho
o tempo que ele gasta de 2,5 até 7,5 eu sei contabilizar, mas eu também preciso de outra informação, do tamanho dessa flecha ΔR. Vixe! Agora que cagou tudo. Qual é o tamanho dessa flecha ΔR, meus friends? Meu Deus, qual é o tamanho dessa flecha ΔR, my friends? Alguém pode me ajudar a descobrir? Olha, professor, se eu fosse você, eu chorava. Verdade, vai dar certo. A Bruna disse que é 5. Vamos ver? Deixa eu ver, amiga Bruna. O raio da circunferência vale 5. Então, isso aqui vale 5. Isso aqui também vai valer 5, ó. O raio da circunferência vale 5. Legal, o raio da circunferência vale 5. Tá. Mas e o segmento que mede aquele cara ali, ó? Aquela coisa ali, né? Quanto que mede? É isso que eu tenho que descobrir. Aí, por que, Bruna, você falou que vale 5? Fiquei agora intrigado. Cinco raiz de 3, segundo a Ingrid. Ah, não, aí é o intervalo de tempo. Aí o tempo, a gente vai fazer assim, amiga Bruna. Mas, e o tamanho daquela flecha? Sacou? O tamanho da flecha, a gente tem que descobrir através de alguma forma geométrica. Sacou a jogada? A Ingrid está falando 5 raiz de 3. Vai, Ingrid, de onde você tirou isso? Aposto que esse negócio de raiz de 3 é da sua cabeça, do nada. O Augusto falou que é 5 raiz de 2 usando Pitágoras. Briga, briga, briga. Raiz de 2, então? Vamos ver? Ó, gente, eu tenho que tentar dar um jeito de descobrir o tamanho daquele pedacinho roxo. A única coisa que eu sei até agora, é isso aqui, ó. Poxa, gente, eu não sei muita coisa aqui, não, mas se eu analisar direitinho, ó, esse ângulo aqui é congruente a esse. Porque eu estou diante ali, né, de um triângulo do tipo isósceles. Não é isso? Triângulo isósceles, é verdade, professor. Inclusive, se eu tenho um triângulo isósceles, eu estou lembrando, ó, que esse segmento aqui que eu vou traçar, ó, ele é a altura e mediana, não é? Ele divide esse segmento aqui em 2, ó. Não é assim que a gente aprende? Estou lembrando disso aí, a altura e mediana. Mas o que é que dá para tirar dali? Não dá para tirar outra coisa legal. Não, bicho, às vezes, você resolvendo a questão, né, é um teorema da matemática. Ó, às vezes, você resolvendo a questão, você enxerga tanto jeito estranho para resolver, né? Olha só que loucura que agora que eu enxerguei. Ó, se eu analisar direitinho, ó, esse segmento que está aqui em cima, ó, ele é paralelo ao vetor que eu desenhei aqui embaixo. Ó que doideira. Ele é paralelo àquele vetor que eu desenhei ali embaixo. E se ele é paralelo, eu tenho então esses dois caras sendo paralelos e essa aqui sendo uma transversal, outra transversal lá em cima. Não? Não, deixa eu brincar aqui rapidão, ó. Aí eu entendi então que esse ângulo aqui, ele é, ó, congruente a esse. Não é? Que doideira. Ó, esses dois ângulos são congruentes pela condição de alternos internos, né? Que massa, mano. Não tinha visualizado isso de outras maneiras, tá? Ah, não. Olha que legal. Assim também como este... Vou pintar os ângulos, ó. Esses são tudo ângulo de mesma medida, ó. Tudo ângulo de mesma medida. Assim como esse também, ó. Olha que bacana. No... São todos ângulos de mesma medida. Que interessante, mano. Que legal. Eu tô bestificado. E esse ângulo aqui em cima, ó, congruente ao lado de cima e tudo mais. Mas olha que legal. Então, aquele que eu destaquei em vermelho
Só vai poder ser 90 graus, né? É isso. Que sendo 45, 45, esse vermelho ali dentro, para dar 180, tem que ser 90 graus, não é isso? Ou seja, não é só um triângulo isósceles, né? É um triângulo isósceles retângulo. Confirmado? Ei, Bruna. Confirmem para mim, galera. Me ajuda na geometria. De onde que eu tirei que é 45? De onde que eu tirei que é 45, né? Espera aí. Ó, 5, 5. Entendi. Aham, peraí. Entendi. Eu peguei de um teorema, mas peraí. Deixa eu ver pelos ângulos ali se eu concluo que o vermelhinho é 90, hein? Ó. Vou concluir que é 90, hein? Me ajuda, hein? Ó. Até aqui, ok? Aqui é azulzinho, aqui é azulzinho. Pela condição, né? Uma transversal e duas paralelas, azulzinho, azulzinho, né? Aqui, ó. Então, esses dois têm a mesma medida. Isso. Aí, esse outro aqui, pela condição de alterno interno, azulzinho, azulzinho. Tudo igual, tudo a mesma medida. É isso mesmo. E, ó, pela condição de OPV, tracei certo? Esse aqui também é azulzinho, Bruno. Ó, pela condição de OPV, esses dois aqui, ó, azulzinho, azulzinho. Assim também vale para esses dois, né? Azulzinho, azulzinho. Certo? Aí, a conclusão que a gente chega é a seguinte, ó. Esses dois aqui, deixa eu traçar um pouco mais pontilhado. Isso. Azulzinho, azulzinho. Perfeito. Ok. Não, tô vendo outra geometria ali, mas beleza. Deixa eu ver mais o que dá para a gente fazer. E pela condição de OPV, esses dois são congruentes. Isso. São congruentes. É, tá certo. Ó, como isso aqui é uma mediana, esse segmento aqui, ó, a altura de um triângulo isósceles é mediana, mediatriz, né? Então, a gente consegue compreender que esses ângulos aqui, ó, eles devem ter a mesma medida, esses dois aqui. Então, pensa comigo, né? Se, tá certo? Se esses dois ângulos são congruentes, isso aqui é 90 graus, esse segmento que está aqui em cima, ó, só com um tracinho, ele tem que ser 45. Porque, afinal de contas, não é isso? Ó, esse cara tem que ter o mesmo tamanho disso. A altura vai ter o mesmo tamanho desse segmento, não é isso, galera? Ou eu estou fazendo besteira? Ou eu estou fazendo besteira? Não lembro desses teoremas da vida, velho. Ó, eu acho que eu estou fazendo besteira, né? Esses dois segmentos são congruentes. Né? Se eu tiver um triângulo do tipo isósceles, esses dois segmentos aqui de baixo são congruentes. Ó, desenhei. Isso é do mesmo tamanho disso? É ou não é? Por que não usa Pitágoras? Ô, Ingrid, eu não vejo Pitágoras ali. Eu só posso aplicar Pitágoras em triângulo 90 graus. Então, eu tenho que provar que vale 90 graus. Sacou? Exatamente. Exatamente.
Então, tipo assim, eu posso usar Pitágoras, desde que eu prove que é um triângulo de forma 90 graus. Mas aí, ó, eu vou buscar mais a fundo, hein? Ó, me ajuda aí, galera, na matemática. Eu vou buscar mais a fundo. Ó, então, isso é raio e raio, mesma medida. E aí nós vamos analisar esse segmento aqui, ó. Certo? Então, esse segmento aqui. Legal. Que é o nosso objetivo. Isso. E aquele segmento, como que eu posso fazer? Puxo aqui o 90 graus. Esse pedaço tem a mesma medida desse. Legal. Cara, eu não lembro a altura de um triângulo do tipo isósceles. Como é que faz a altura de um triângulo isósceles, gente? Ó, esse angulinho aqui é o vermelhinho. Esse aqui é o azulzinho. Congruente a esse azulzinho. Conclusão, aqui em cima também vai ser o vermelhinho. Ah? Opa, alguém me chamou ali. Alguém lembrou a área? Você lembrou? Tem uma hipótese. Já que foram 2,5 segundos que ele andou do ponto inicial, então acho que a gente pode presumir que seria 45 graus que ele andou. Vamos ver, hein? Pô, cara, você matou a charada, hein? Foi boa. Pela física e não pela matemática. Foi boa. Porque, de fato, né? Tipo assim, se ele anda... Boa, hein, Augusto? Gostei. Se ele anda em 10 segundos 180 graus, então ele vai andar em 5 segundos 90 graus. Você matou a charada. Então, em 2,5 segundos, ele anda 45 graus. Mandou muito bem, bicho. Tentando pela matemática ali, não saía. Pelo menos, assim, eu sei que tem um teorema, sabe? Eu sei que aquele ângulo ali ele é 90 graus por conta de um teorema. Né? Agora, eu confesso que chegar ao resultado pelo teorema era o meu desafio. Mas gostei da jogada. Ó, o que o Augusto falou? Augusto disse o seguinte, que se a gente andando por 10 segundos daria 180 graus, então andando por 5 segundos dá 90, andando, então, ao longo de 2,5 segundos, só pode ser 45. Então, aqui é 45, aqui é 45, e automaticamente aqui dentro, ó, tem que obrigatoriamente ser 90. Perfeito. Aí, esse ângulo que está aqui dentro é 90 graus. Aí, Ingrid, isso é o que me dá a garantia de que eu posso aplicar Pitágoras. Porque agora, sabendo que esse ângulo aqui de dentro, ó, vale 90 graus, né? Cara, tem... Eu não sei chegar na demonstração pelo teorema, não vou nem arriscar. Sabendo que esse cara aqui é 90 graus, então automaticamente todo esse segmento ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo. E se ele vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? Ou a gente complementa assim como se fosse um quadrado, ó. E a gente enxerga isso como uma diagonal do quadrado. E automaticamente o tamanho desse vetor R, agora sim, né? O tamanho desse vetor ΔR, ele vai ser de 5 raiz de 2. Perfeito. 5 raiz de 2. Todo mundo chegou à conclusão de como nós obtivemos aí 5 raiz de 2? Do tamanho daquele vetor roxinho? Beleza, beleza, beleza. Pode seguir? Pode. Maravilha, meu povo. Então, descobrimos o tamanho do vetor roxinho e agora é aplicar a fórmula. Ó, qual que é a velocidade vetorial média? Só que lembra que ele pediu em módulo. Módulo, só número. Tá? Então, vai ser 5 raiz de 2 do vetor ΔR dividido pelo tempo. De 2,5 para 7,5 dá 5. Conclusão, corta esse 5 com esse 5. Sobra, então, raiz de 2 metros por segundo. Ou seja, o nosso melhor resultado para essa questão 27 está na letra
Não, bicho, que danado, ó. Letra E, de escola. Eu tô olhando aqui, danado, ó. Em um golpe de vista, eu acho que eu ficaria, assim, num primeiro momento, sabe? Com a letra C. Olha que legal. Que danadinho, que danadinho. Mas é a letra E, né, galera? Deu raiz de 2 metros por segundo. Legal? Acho que no primeiro golpe de vista, acho que eu marcaria a letra C, bicho. É que eu ia acabar confundindo. Ah, não, não. Não ia não, ia não. Tá certo. Eu achei que eu cairia numa armadilha, que eu não cairia, não. Olha que questão bacana. É porque, sabe, quando eu vejo raiz assim, na minha cabeça eu já vou ter que racionalizar, fazer aquele esquema de multiplicar por raiz em cima e embaixo. Entendeu? Então, em algum momento, eu achei que eu ia ter que fazer essa passagem. Aí, por isso que, talvez, se eu fosse cair, ia cair na letra C. Ela traz alguma coisa relacionada a racionalizar. Mas, bicho, muito bonita a questão. Muito maravilhosa. Quase, quase, quase uma questão perfeita. Mas aí, meu povo, dando sequência à nossa parte da teoria, esse é o vetor velocidade. Velocidade média. Legal? Credo. Aqui. Mas, pô, bicho, muito boa questão. Convenhamos, né, amiga Ingrid? Apesar de toda a dificuldade dela, mas ela é muito inteligente. Tá? Não tinha que armadilhinha também e tal. Mas eu gostei. Bom, dando sequência. Apesar da gente ter falado da velocidade vetorial média, não é o personagem principal da nossa aula. O que eu quero que você tenha em mente é sobre o personagem principal que chamaremos de velocidade instantânea. Esse é o vetor que nos interessa. E ele nos interessa, meu povo, só por um motivo. Porque nós vamos precisar desenhar esse vetor velocidade instantânea. Tá? A gente não tem ferramenta para calcular. Para calcular esse negócio de velocidade instantânea, eu tenho que envolver limite, derivada, tem que envolver uns bagulho desse. Coisa que a gente não trabalha a nível de Enem. Portanto, a nossa maior preocupação com a velocidade instantânea é desenhar. É desenhar. Então, presta atenção no bagulho chamado de velocidade instantânea. Ô, professor, e o que seria a velocidade instantânea? Velocidade instantânea? Velocidade instantânea, obviamente, vetorial. Ou vetor velocidade instantânea, vai dar no mesmo. Ou velocidade instantânea vetorial, ou vetor velocidade instantânea. Ô, professor, mas o que é isso? Velocidade instantânea vetorial ou vetor velocidade instantânea? Gente, é só um vetor que representa a velocidade de alguém em cada instante. É só isso. E você, o que tem que saber sobre este vetor é desenhá-lo. E aí, a regra é a seguinte. Esse vetor, ele é sempre tangente à trajetória. Professor, não entendi essa anotação, não. Espera aí que eu já vou te explicar. Tangente à trajetória. E o sentido é sentido igual ao do movimento. Professor, não entendi, não. Você pode me explicar? Lógico, galera. Olha aqui. Vamos supor que nós encontremos alguém que faça a seguinte trajetória. Indo da esquerda para a direita. Legal? Aí vamos supor que a questão peça, ó, desenhe o vetor velocidade instantânea no ponto 1, ó, no ponto 2, no ponto 3. O que você tem que fazer? Desenhar uma flecha. Desenhar o vetor. Desenhar a flecha. Professor, como é que desenha essa flecha? Como é que desenha esse vetor? A flecha, você sempre tem um rabo e uma cabecinha na flecha. O rabo é a direção. É sempre tangente à trajetória. Aí você vem e desenha um pedacinho de reta no ponto 1, que é tangente a ele, no ponto 2, que é tangente a ele, e no ponto 3, que é tangente a ele. Professor, e agora eu tenho que botar a pontinha da flecha. Como é que eu ponho a pontinha da flecha? Sempre no sentido do movimento.
O meu movimento não está indo da esquerda para a direita? Então, eu vou colocar uma flechinha com a ponta descrevendo para que lado o corpo está se movimentando. Este é o vetor velocidade instantânea. Ele representa a velocidade do móvel, sempre tangente à trajetória, sempre igual ao sentido do movimento. Galera, é sempre assim. Professor, mas espera aí, é só saber desenhar? Gente, sem zoeira, eu jamais brincaria com a cara de vocês hoje no feriado. Afinal de contas, galera, o que você precisa saber é justamente isso, desenhar esse vetor velocidade. A gente aqui ainda não conversou sobre lançamento oblíquo, então não vou entrar no formalismo, mas olha só que interessante. Imagina uma bola de futebol parada, aí alguém vai dar um chute. E essa bola, ela faz uma trajetória como essa. Tá? Ô, professor, sabe o que você podia fazer? A trajetória da bola, ó, da esquerda para a direita. Ó. Você podia desenhar o vetor velocidade no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3 e no ponto 4. Só para eu ver. Desenhe o vetor velocidade instantânea nos pontos 1, 2, 3 e 4. Deixa eu ver. Hein? Ó, desenhe um pedacinho de reta tangente e a flechinha aponta para o sentido do movimento. Esse é o vetor velocidade. Ó, no ponto 2, flechinha tangente à trajetória e, ó, a cabecinha da flecha apontando para o lado que ele se movimenta. Ó, vetor tangente à trajetória e a flechinha apontando no sentido para o lado do movimento. Ó, vetor tangente à trajetória e flechinha apontando para o lado do movimento. É assim que se desenha o vetor velocidade instantânea. Você que vai fazer Enem, vestibular ou qualquer coisa do tipo, o que você tem que saber fazer é desenhar o vetor velocidade. Todo mundo entendeu como se desenha o vetor velocidade, meus friends? É literalmente só desenhar. Ô, professor, mas é muito fácil, é muito ridículo. Galera, mas é isso mesmo, sem zoeira. Eu jamais zoaria vocês hoje, hoje é feriado. Se eu fosse zoar alguém, eu ia zoar amanhã, sexta, sábado, domingo, tá? Não, galera, fui beber água aqui, agora minha água escorreu toda. Não, ficou engraçado. Bom, desenhar o vetor velocidade é uma coisa legal, tá? Mas o legal mesmo é você saber manipular o vetor aceleração. Esse é legal. Esse é mais do que legal. Presta muita atenção no que a gente vai fazer aqui agora, hein? Professor, então vamos lá. A gente já falou do vetor deslocamento. Isso. Falou do vetor... Ó, babado, ó. A água entornou. Ó, falamos do vetor deslocamento. Falamos da velocidade vetorial média. Falamos em como se desenha o vetor velocidade instantânea. E agora a gente vai falar como é que a gente trabalha com o famoso vetor aceleração. Só que o vetor aceleração ele tem dois filhotes. Você tem que conhecer os dois filhotes. O primeiro filhote chama-se aceleração centrípeta, que também pode ser chamado de aceleração normal. E é esse filhote que a gente vai comentar agora nesse pedacinho de quadro. Ó. Primeira coisa que você tem que saber, reconhecer quando tem essa tal de aceleração centrípeta. Professor, quando tem aceleração centrípeta? Então, você tem que tentar responder a essa pergunta. Quando tem? E a resposta é quando há curvas. Todas as vezes que a minha trajetória for curvada, sinuosa, né? Cheia de curva, vai ter essa coisa. Essa aceleração centrípeta ou normal. E olha que legal. E agora você tem que saber a segunda resposta. Como se desenha
Porque você tem que saber desenhar o vetor, desenhar a flechinha. Como se desenha essa tal de aceleração centrípeta? É isso. E aí a regra é centrípeta, centrípeta. É uma flechinha que tem que apontar para o centro de curvatura. Não, entendi, foi nada. Aponta para o centro de curvatura. Pessoal, não entendi, não. Você pode me explicar isso? Lógico que eu posso te explicar. Olha que interessante, meus friends. Olha que interessante. Exemplo. Então, de novo, o que você tem que saber? Identificar quando tem essa tal de aceleração centrípeta, que é o primeiro filhote da aceleração. Professor, quando que tem aceleração centrípeta? Quando há curvas, quando a trajetória ela tem curvas. A gente costuma dizer formalmente é quando o móvel muda a direção do movimento. Isso é curvar, isso é a mesma coisa que curvar. E como se desenha? É a segunda pergunta que você tem que saber responder. E a resposta é: aponta para o centro de curvatura. Pessoal, não entendi essa não. Calma, eu vou fazer alguns desenhos para você tentar entender. Vamos supor que algum móvel esteja em trajetória circular. Aí, por exemplo, ó, tá vendo esse objeto? Tô vendo, professor. Suponha que ele esteja indo nesse sentido, ó. O objeto azul, tipo um mosquito, ó, dando loopings aqui no meu quadro, ó. O mosquito tá dando loopings no meu quadro, nesse sentido, sentido anti-horário, tá? Lá naquele ponto onde está o mosquito, eu vou desenhar o meu vetor velocidade, só para treinar. Professor, desenho o vetor velocidade instantânea. Desenho, já aprendi. É um vetor que está tangente à trajetória e esse vetor aponta no sentido do movimento. Só desenho o vetor velocidade. Formalmente, represento por uma letra latina com uma flechinha em cima. Vetor velocidade. Agora, nesse caso, tem a tal da aceleração centrípeta? Tem ou não tem para este movimento aceleração centrípeta, meus friends? A Ingrid falou que tem, Bruna também, o Augusto falou que tem. Maravilha! Nós 4 concordamos, hein, galera? De boas, hein? Ô, gente, tem aceleração centrípeta porque o bicho está curvando. Está curvando, então tem aceleração centrípeta. Mas aí vem a minha pergunta. Tá, já que tem agora, você sabe desenhar? Você sabe desenhar esse vetor que representa a aceleração centrípeta? Professor, eu sei. Como é que desenha? Olha lá, a Bruna botou um joinha dizendo que ela sabe. Que isso, amiga Bruna? Fácil. Não é, amiga Bruna? Amiga Bruna é os bichos na parada dos desenhos, dos vetores, ó. É só você desenhar uma flecha que aponta para o centro de curvatura. O centro de curvatura é o centro dessa circunferência. Desenha uma um vetor, uma flecha que aponta para o centro. Pronto. Esse é o vetor aceleração centrípeta, que eu chamarei de ACP. A aceleração centrípeta. É assim que se desenha. Agora, vocês notaram que ele, por apontar para o centro, é como se ele fosse o raio daquela circunferência? Faz sentido? É como se ele estivesse na direção do raio daquela circunferência. Mas, na matemática, o raio forma que ângulo com a reta tangente naquele ponto? Forma que ângulo? Forma 90 graus, né? É uma definição da matemática. Briga com o Google, não é comigo, não. Então, esse raio, galera, ele forma 90 graus com a velocidade. Por isso que a aceleração centrípeta também é chamada de aceleração normal, porque a palavra normal em física quer dizer 90 graus. Ah, então ele forma 90 graus com o raio, com a velocidade, perdão. Por isso a aceleração centrípeta também é chamada de aceleração normal, porque a palavra normal sugere 90 graus. É só você lembrar das coisas de física que envolvem reta normal,
força normal, é tudo uns bagulho que tem 90 graus. Moral da história, a aceleração centrípeta, ela forma 90 graus com a velocidade. A aceleração centrípeta também pode ser chamada de aceleração normal. Bom? Ô, professor, mas se a trajetória não for assim, for uma trajetória mais toda cheia de irregularidades, ó, como é que eu vou desenhar esse tal de vetor aceleração centrípeta? Meu Deus, essa é uma pergunta boa, hein? Ó, exemplo. Vamos imaginar que eu queira representar, o móvel está indo da esquerda para a direita, tá? Vamos supor que eu queira representar a aceleração do móvel nesses dois pontos, ó. Pontinho 1 e pontinho 2. Presta atenção. Professor, desenha aí para mim a aceleração, né, centrípeta. A gente só está falando de centrípeta por enquanto. Aí, no ponto 1. Desenha a aceleração centrípeta no ponto 1. Deixa eu desenhar. Primeiramente, eu vou desenhar uma circunferência suporte, para eu tentar entender, ó. É como se essa curva fosse um pedaço de um circulinho, ó. Ó. A mesma coisa lá no ponto 2, ó. É como se essa curva, esse pedaço de curva, fosse, ó, um pedaço de circulinho, tá bom? Tá imaginando, né? É como se fosse um arco de circunferência as curvas. É isso. Esse aqui é uma circunferência, aquela é outra. Beleza. Agora, lembra como é que desenha o vetor velocidade? Eu lembro. O vetor velocidade a gente desenha assim, ó. Sempre tangente à trajetória no sentido do movimento. Sempre tangente à trajetória no sentido do movimento. Pronto. Desenhei o vetor velocidade. Agora eu vou desenhar o vetor aceleração. Como é que desenha o vetor aceleração, professor? Sempre apontando para o centro de curvatura. Ó, sempre apontando para o centro de curvatura. Olha aí que bacana. Esse é o vetor aceleração centrípeta nesses casos. Gente, o que eu quero é que você saiba é identificar quando tem aceleração centrípeta, quando o cara faz curva. E também que você saiba desenhar o vetor aceleração centrípeta. Como é que desenha? Sempre apontando para o centro de curvatura. No caso, aí nos meus desenhos, no centro daquelas circunferências que eu tive que desenhar para avaliar. Eu sei que parece difícil em um primeiro momento, mas na verdade não é difícil, tá bom? É só uma questão de treino. É só uma questão de treino, tá? Mas galera bonita, não acabou. Gente, a fórmula é a coisa mais fácil. Se alguma questão te pedir, calcule a aceleração centrípeta, galera, deita e rola, porque é só aplicar uma equação. E a equação é essa. Não vamos inventar moda. Se uma questão pedir para você calcular a aceleração centrípeta, é só você utilizar esta ferramenta. Nesta ferramenta, meu povo, esse V, obviamente, representa a velocidade em metros por segundo, e esse R representa o valor do raio de curvatura, que é medida em metro. Tá? Então, se você fizer as continhas, vai determinar a aceleração centrípeta na unidade tradicional de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Não tem segredo, tá? Se alguma questão solicitar o cálculo de aceleração centrípeta, é aquela formulinha tira e queda. A minha maior preocupação para nós é encontrarmos questões que ele manda você desenhar o vetor aceleração centrípeta. Então, repito. O que eu preciso saber? Identificar quando tem e quando não tem. Depois, saber desenhar. Este é o segredo. Pessoal, até aqui, eu sei que é cansativo, eu sei que a gente já bateu aí basicamente 1h30 de aula, né? Mas eu vou continuar mais um pouquinho, porque eu preciso cumprir meu objetivo para hoje. Todo mundo vivo? Beleza. Esses joinha aí não foram muito animadores, não, hein? A galera já tá meio que minguando, hein? Mingua não.
Ai, galera, tá quase acabando. Só faltam 7 meses, galera. Eu tô minguando? Você tá falando eu tô animada, né? É isso, né, Bruna? Ó, calma, nós vamos vencer. Unidos venceremos. Tá? Mas, professor, aí falta só esse trecho aqui agora e a gente faz um exercício e encerra, prometo. Ó, professor, mas agora você me deixou bolado com o quê? Você falou que a tal da aceleração tem 2 filhotes, esse é o primeiro. Cadê o segundo filho? No, o segundo filho chama-se aceleração tangencial, que às vezes a gente costuma chamar de escalar. Esse é o segundo filho. Uai, professor, mas esse segundo filho a gente já conhece. Tá, de fato, você conhece o jeito de calcular. Você aprendeu. Você aprendeu. Lembra quando a gente discutiu a aceleração ΔV sobre ΔT? Pois é. Isso aqui era o filhote aceleração tangencial, ou aceleração escalar. Tanto que a gente chama de aceleração escalar. Só que, gente, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é desenhar este vetor, este filhote, coisa que a gente não fez até agora. Então, repito, aceleração é uma coisa ampla, que tem 2 filhos. O primeiro filho é a centrípeta, o segundo é a tangencial. Você já sabe identificar quando tem centrípeta e como se desenha. Agora a gente tem que fazer a mesma coisa para a tangencial. Saber desenhar, saber identificar quando tem. Ô, professor, então agora me responde aí. Quando tem essa tal de aceleração tangencial? Quando que tem? Aí a resposta é quando o valor da velocidade varia. Toda vez que o valor módulo da velocidade muda, tem a aceleração tangencial. É assim que eu vou identificar. E agora, você tem que saber como se desenha. E aí, tem 2 regras para desenhar. A primeira é, esse vetor, essa flecha, ela tem o mesmo sentido de V, da velocidade, caso haja aumento de velocidade. E ela tem o sentido oposto ao de V, caso haja redução na velocidade. Meu Deus, parece difícil, hein? Né, não? Ó, mesmo sentido de V, caso haja aumento de velocidade. E o segundo é segundo sentido oposto a V, caso haja redução de velocidade. Olha aí. Pessoal, não entendi essas anotações, não. Eu acho que você está tomando aí Guaraná estragado. Eu acho que você está inventando história. Esses negócios de física aí nem existem. Então, não entendi. Deixa eu te explicar como é que funciona. Exemplo, ó. Vamos supor que a minha amiga Bruna, revoltada com a vida, pegue uma pedra, amarra em um barbante e começa a girar a pedra. Tipo assim, para jogar essa pedra na cabeça de alguém, tá ligado? Ó. E aí, a amiga Bruna
Claro que ela não vai fazer isso, né? Não com a gente, né? Aí ela pega essa pedra e tá girando a pedra. Ó, aqui é a pedra, ó. Ó. E a pedra está fazendo isso aqui, ó. Ó. Legal? Vamos supor que essa pedra esteja aumentando a velocidade. Aumentando a velocidade. Vamos supor, tá? Que essa pedra, ela tá girando bem assim, devagar, aí tá ganhando velocidade e ganhou embalo. É isso que está acontecendo. Eu vou desenhar o vetor velocidade, porque eu já sei. Aqui, ó. Esse é o desenho do vetor velocidade. Tangente à trajetória no sentido do movimento. Legal? Sei desenhar o vetor aceleração. A aceleração centrípeta. Em roxinho, ó. É só desenhar alguém que aponta para o centro da circunferência. Mas agora, lembra que eu falei que está tendo um aumento de velocidade? Logo, além da aceleração centrípeta, também tem a tangencial. E eu tenho que saber desenhar a tangencial. Como que eu devo desenhar a aceleração tangencial? Porque eu sei que tem, porque tem aumento de velocidade. Mas como que eu vou desenhar? Como que eu vou desenhar? No mesmo sentido de V. Hã? Tipo assim, ó. Eu só vou pegar e desenhar uma flecha que aponta para o mesmo lado que V. Isso, vou chamar de AT, é a aceleração tangencial. Ah, então aqui já está tudo embutido no meu desenho, dizendo que há um aumento de velocidade e que o móvel curva. Olha aí, ó. Por isso que os dois desenhos são lindos. A centrípeta já está dizendo que o cara está curvando e a tangencial está dizendo que ele está aumentando a velocidade simplesmente porque está do mesmo lado que V. É isso. Agora, vamos supor que a amiga Bruna, que tem um coração bom, obviamente, o coração dela é muito bom, chegou e falou assim, desisti de arremessar essa pedra contra os meus amiguinhos. Desisti. E aí, ela, então, vai fazer o seguinte, ó. A pedra que estava girando, ela desistiu de jogar a pedra nos amiguinhos. Ó, a pedra que estava girando, nesse sentido, né? Sentido contra os ponteiros do relógio, sentido anti-horário. Aí agora ela estava girando a pedra bem rapidão. Aí ela começa a reduzir a velocidade. Está reduzindo, que ela desistiu de arremessar nos coleguinhas. Agora, a gente está falando de uma redução de velocidade. Redução de velocidade. Olha aí, ó. Vou desenhar o vetor velocidade, hein? O vetor velocidade é sempre, ó, sempre no sentido do movimento, né? Sempre tangente à trajetória. Vou desenhar a aceleração centrípeta, porque eu sei que tem, tá? A aceleração centrípeta tá aqui, ó, sempre formando 90 graus com a velocidade, né? Centrípeta aponta para o centro, como se fosse o raio, a aceleração normal sempre aponta aí para o centro da trajetória circular, né? E agora a minha pergunta para vocês é, cadê o vetor aceleração tangencial? Tem ou não tem? Tem. Porque ele está mudando o valor da velocidade, só que está reduzindo. E aí a minha pergunta é, como é que eu vou desenhar ele? Oposto ao da velocidade, contrário ao do vetor velocidade. Perfeito. Ah, então é só desenhar um parangolé para cá, ó. Isso. Esse é o meu vetor aceleração tangencial. Não, mas professor, é muito fácil. Galera, é tão fácil, mas tão fácil. Galera, todo mundo me acompanhou nesses dois desenhos, que estão na parte do meio e na parte da direita do quadro? Sim. Ó, a Duda surgiu aí novamente dando voadora. Isso aí, amiga Duda. Então, já que todo mundo entendeu, por favor, eu gostaria que fizesse o exemplo 28.
Duda tava tomando café, né, Duda? Sacanagem. Minha cadeira tá angustiada. Pode? Pode. A Duda já tava ali. Caraca, Duda, você tá expert. Que é isso, mano? Galera, que questão maravilhosa essa, né? Para ilustrar esse funcionamento. Ó, considere o looping. Questão 28, tá, galera? Considere o looping da figura 2, né? Essa figura aí que está embaixo. Tá? Ele chama de figura 2 é porque, no contexto da prova, deve ser figura 2. Considere o looping mostrado na figura 2, constituído por um trilho inclinado, seguido de um círculo. Quando uma pequena esfera é abandonada no trecho inclinado do trilho, a partir de determinada altura, percorrerá toda a trajetória curva do trilho, sempre em contato com ele. Sendo V a velocidade instantânea, né, em cada instante, e a aceleração centrípeta da esfera, o esquema que melhor representa estes dois vetores no ponto mais alto da trajetória, no interior do círculo, lá no looping, né? Galera, extremamente fácil essa, né? Todo mundo encontrou a letra C como resposta? Ah, tão espertos, tão espertos. Não, brincadeiras à parte, né, gente? Todo mundo visualizou, então, que é a letra B de bola. Ah, jamais achei que ia enganar, meu amigo Albertinho. É a B de bola, nada de E. Eu acho que marcar a C e marcar a E, eu acho que é basicamente marcar a mesma coisa, né? Sei lá. Tipo assim, você mostrou que não entendeu a matéria dos dois jeitos. Ai, ai, galera. Ô, gente, está quase acabando. Vou pedir mais duas questõezinhas bem rapidinho para nós. Faz para mim a 32, por gentileza. 32. Todo mundo visualizou que é a letra B de bola, né? A número 28. 27, perdão. 28, 28, 28, 28. 28 é B de bola. Agora, 32, por gentileza. Essa é do Enem. Mano, pode? Pergunte-me.
Eu ia te perguntar isso. Isso o quê? Da questão? Ou do... Quando a velocidade for constante, isso. Da questão. Aham. Quando a velocidade... Pode abrir o microfone, Bruno, se quiser. Ô, Gigi, Eu. eu ia te falar isso, porque no exercício, nesses exemplos aí, falou Aham. aumento de velocidade e redução. E quando for constante a velocidade? Aí caiu no exercício. Aham. Quando a velocidade é constante em valor numérico, é sinal de que a aceleração tangencial, ela existe? Não, Não. Perfeito. Porque olha ali no quadro, ó, aceleração tangencial só tem quando o valor da velocidade varia. entendi. Sacou? Entendi. Então vai ter só a centrípeta, Isso. que é uma curva. Isso. Então, qual é a alternativa, Bruno? Qual a alternativa, Bruna? Confiança, Bruno. Sangue no olho, Bruno. E Letra B? B de... Ó, o Davi já chegou dando até a moral. B de Bruna. Pô, que isso. Albert também colocou ali B. Vamos ver. Ó, pode, galera? Acho que já deu tempo, né? Pode. Beleza. No Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna em uma trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro, olha que lindo, indica a velocidade constante. Velocímetro mede valor. Então, nesse trecho da questão, ele quis dizer que o valor permanece o mesmo. Não há mudança no valor da velocidade. Quais são a direção e o sentido da aceleração? Uai, só tem uma. Só tem uma aceleração. A aceleração centrípeta é a única que figura nesse instante. Portanto, por conta dessa situação, eu sei que a aceleração centrípeta ela é sempre radial, está no esquema de raio, né? Raio da trajetória, raio da circunferência, melhor dizendo. E ela aponta sempre para o centro dessa tal circunferência. Aí a gente vai identificar qual é a resposta correta. Quais são a direção e sentido da aceleração do carro? Letra B de Bruna. Radial aponta para dentro da curva. Todo mundo identificou que é a letra B? Maravilha. Então, só para fechar nossa aula de hoje, dá uma olhadinha na questão 33. Eu fico com dó dessa universidade, dessa 33, dessa universidade. Olha aí, ó. Universidade Federal de Sergipe, tadinha, né? Que é tanto Sergipe. Horrível essa piada. Nossa, senti mal. Só essa 33 para a gente encerrar, tá? Sergipe. Disque.
Pode? Pode. Uma partícula descreve um movimento circular uniformemente acelerado. Espera aí. Então, é um movimento... Tá, uniformemente quer dizer que tem algum padrão. Beleza. É um movimento que ele está ganhando velocidade, aumentando a velocidade ou reduzindo a velocidade? Ou a velocidade é constante? Ela é maldosa, Ingrid. Está aumentando a velocidade. Tá? Então, não mantém a velocidade constante, senão ele falava de movimento circular uniforme. Lembra que a gente já brincou um dia desses de como traduzir essa linguagem? Legal? Da piada. Pode crer, para ver se está falando da questão. Ela tem uma maldade aí. Ai. Mas beleza. Então, olha só, é um movimento circular, porque a trajetória é circular, uniformemente, porque deve ter algum padrão, acelerado. Mas isso significa que a velocidade está aumentando. Não esquece. Beleza. Ele fala que é no sentido horário, a favor dos ponteiros do relógio. Por isso que eu desenhei aquela flechinha azul ali, ó, indicando para que lado os bagulho tá girando, né? Igual os ponteiros do relógio. Beleza. Na posição indicada pelo ponto P, o vetor que melhor representa a aceleração da partícula é... Peraí, ele quer que a gente encontre qual desses vetores é o correto para indicar a aceleração. Ó, moleza. Aqui. Eu sei que a velocidade está aqui, ó. Ó a velocidade, ó. Tangente à trajetória no sentido do movimento. Tem centrípeta, porque o bagulho faz curva. E eu sei desenhar centrípeta, ó. Olha aqui a centrípeta, ó. A aceleração centrípeta aponta para o centro da trajetória. Mas também, além da centrípeta, tem também a tangencial. E onde eu devo desenhar a tangencial, meu povo? Para que lado? Para o mesmo lado e que vê. Perfeito, o mesmo sentido que vê. Tá aqui, ó. Desenhei. Só que nota que ele não pediu a centrípeta, ele não pediu a tangencial, ele pediu a mãe. Ele pediu a mãe, não os filhotes. Ele quer a junção dos dois. Ele não quer os filhos. Ai, me dá os filhinhos. Não, eu quero a mãe, a aceleração. E aí, como é que a gente vai determinar? Ó, olhando para o universo formado pela aceleração centrípeta e pela aceleração tangencial, o que eu chamarei de aceleração é a resultante. E essa resultante a gente vai determinar através dessa diagonal. Olha aqui, ó. A diagonal, que é, na verdade, literalmente a junção de AT com ACT. Essa diagonal que eu desenhei em pretinho. E essa diagonal é a aceleração, que no nosso exemplo estaria sendo representada por qual vetor? Pelo vetor 3. Melhor alternativa para a gente marcar? Letra C, de Sei Física. Galera linda do meu coração, letra C é a nossa melhor resposta. Gente, todo mundo conseguiu absorver a ideia do conteúdo da aula de hoje? Beleza. Maravilha. Vocês viram aí que eu deixei 2 questões propositalmente sem fazer, para a gente começá-las na próxima aula, tá bom? Mas eu quero que vocês já lembrem que os roteiros da semana que vem estarão associados a essa temática, tá bom? Beleza? Ok. Valeu, gente. Olha, muito obrigado por vocês terem dedicado um pouquinho do feriado de vocês à nossa aula, tá? Forte abraço, gente, com Deus. Domingo a gente faz o nosso plantão, a reposição daquele plantão de eletrostática, tá? Forte abraço, gente. Com Deus, hein?